Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre o risco de liquidez na Câmara da B3, tá? É, Antes de iniciar, não se esqueça de se inscrever no canal. Nós estamos perto de bater 1.300 inscritos e você pode ajudar nessa meta, tá? Não se esqueça de curtir e deixar seu comentário em caso de dúvidas, críticas, sugestões e também elogios. Sugestões é muito importante porque através das suas dúvidas, da dúvida de vocês, melhor dizendo, eu tiro ideia para vídeos, conforme é esse caso. Uma aluna minha me mandou uma mensagem com uma dúvida e eu, a partir disso, resolvi fazer esse vídeo. E você pode contribuir também aqui no canal com isso, tá? Falando em aluno, você que quer estudar comigo, você pode estudar pelo PQO Operações, PQO Backoffice, PQO Compliance. O curso já tem as opções de atualização para as provas a partir do dia 21/3. O link estará na descrição. Caso você queira também, siga lá no Instagram. Lá você pode tirar dúvida diretamente comigo, tá? Através do DM ou através da caixinha de pergunta. Tudo bem? Então vamos seguir. Chega de blá blá blá. Então, quando nós falamos de risco de liquidez, o primeiro risco de liquidez que nós vem na nossa cabeça, tá? Que vem na nossa cabeça, no nosso cucuruco, falando do risco de liquidez do ativo, que é a dificuldade de vender um ativo, tá? Ativo, tá? E nós podemos caracterizar essa dificuldade de vender por dois aspectos. Um, baixa, baixo volume de negociação, tá? Ou um spread no valor da compra versus valor da venda, tá? Então, o que quer dizer isso? O volume financeiro, tá, de negociação é, por exemplo, a Petrobras negociar um volume financeiro de 50 milhões durante o pregão e uma ação com baixo volume financeiro, 100 mil é, de volume financeiro, tá? Então, qual que é o impacto? Se você fizer uma operação grande aqui nesse ativo, o valor da ação ele pode oscilar bruscamente, tá? Então, é onde acontece também os spreads financeiros. Então, você está lá com um ativo para venda, se você quiser vender é R$ 19 e se você quiser comprar é 23. Então, isso daqui, esse spread, essa diferença, ele caracteriza por um ativo com baixa liquidez. E onde você consegue verificar isso? Lá no seu home broker, você consegue verificar tanto o volume financeiro como os spreads, tudo bem? E isso pode afetar a câmara em si, mas eu vou te dar um outro conceito de liquidez que é para a câmara agora, tá? Então, qual que é a definição? A- as câmaras e seus participantes podem enfrentar o risco de liquidez. Nesse caso, não é um liquidez de dificuldade de vender, tá? É um risco de liquidez financeira, tá? O que quer dizer isso? É o risco de uma parte não ser capaz de cumprir as suas obrigações no prazo devido, mas tem perspectiva de cumpri-la em momento futuro, tá? O que quer dizer isso? Você fez uma compra de um ativo lá e D2 tem que pagar. Só que no momento do D2, que você tem que pagar, você não tinha um dinheiro na conta naquele momento, ou esqueceu, ou aconteceu alguma coisa que você não pagou, ou você não tinha recurso mesmo. Só que você tem ativos na sua conta que pode ser vendido para honrar com esse pagamento. Então, o que vai acontecer? Você vai vender esse ativo, tá? E vai honrar. Lógico, não foi no D2, mas pode ser em D3, D4, esse pagamento. Ou você fazer uma transferência para pagar essa dívida, tá? Então, você não pagou naquele momento, mas tem uma perspectiva de data futura, tá? Então, um exemplo. O risco de liquidez inclui o vendedor não receber o pagamento na data devida e ter que efetuar empréstimo ou liquidar posições suas para pagar suas obrigações. O que quer dizer isso?
A Câmara, qual o principal risco que ela tenta mitigar? É o risco de crédito, tá? Então, o que acontece? Esse comprador aqui, quando ele comprar, ele tem que entregar os recursos financeiros para que a Câmara repasse para o vendedor. Só que se esse cara não entregar aqui, pelo menos na data lá em D2, nós ativamos o risco de liquidez. De liquidez. O que é? Esse cara não tem um dinheiro aqui, só que ele pode ter operações, tá? Ativos na sua carteira, tudo bem? Que pode ser vendido para honrar com esse pagamento. Se ele não tiver e não honrar, o que pode se tornar isso? Um risco de crédito. E o risco de crédito é no momento que a Câmara não tem mais chance de receber esse valor e ela vai ter que se dispor dos seus mecanismos de gerenciamento de risco para passar os recursos para o vendedor. Por quê? Pode ser que esse vendedor comprou um ativo lá de outro vendedor e ele tem que pagar e estava contando com esse dinheiro. Se ele não pagar, esse carinha que talvez tenha comprado um outro ativo, ele não recebeu o dinheiro para pagar e vai se tornando um efeito dominó, tudo bem? Então, o que acontece? A Câmara ela vai ativar para que talvez saia do caixa dela esse pagamento para que isso não afete as outras redes, tudo bem? Então, vamos lá, vou te dar um exemplo. Esse cliente aqui, ele comprou, né, um exemplo de risco, como o risco de liquidez do ativo pode afetar a Câmara, tá? Então, aqui esse cara comprou 1.000 ações, coloca aqui a 1.000 quantidade, tá? Que deu 25 mil reais, ok? Só que lá chegou lá em D2, ele não tinha os recursos para pagar. O que a bolsa pode fazer? Tá? A bolsa pode pegar esses ativos que ele recebeu e zerar a posição dele. O que que vai fazer? Vender a posição desse cara, tá? Já que ele não pagou, a bolsa vai vender. Só que quando a bolsa for fazer isso, ela está entrando no risco de liquidez do ativo. Por quê? Esse ativo pode ter baixa liquidez e a bolsa não conseguir vender, não conseguir vender, ok? Ou por causa da baixa liquidez, vender por um preço muito menor, tá? Então, o ativo, se ela for vender, tá 19 e se ela fosse comprar, está 22. Então, ela teria que vender a 19 reais, tá? Vender a 19 reais. Então, aqui, 1.000 ativo a 19 já dá 19 mil. Já tá com um buraco aqui de 4 mil reais. Tudo bem? Tudo isso pela baixa liquidez. Ou pode ser pelo risco de mercado. O que é o risco de mercado? O risco de oscilação do preço do ativo. Tá? Então, nesse caso, a Câmara ela vai vender esses ativos, só que o cara pagou 25 reais em cada um. Quando ela for vender, por exemplo, por causa da oscilação, aconteceu alguma notícia e o valor do ativo caiu, ela vender por 23. Então vai ficar faltando 2 mil reais ainda, tá? Então, nós temos o risco de liquidez da Câmara, que é o risco de liquidez financeira, que pode se transformar em um risco de crédito, tá? E também o que pode afetar o risco do ativo, tá? O risco de liquidez do ativo, que o comprador está com a posição devedora lá, porém está com o ativo que ele comprou em posição. A bolsa vai zerar essa posição, vai vender, só que quando ela vender esses ativos, ela entra no risco de liquidez do ativo, que é o risco de liquidez de não conseguir vender o ativo, tá? Ou o risco de oscilação no preço da ação. E tudo isso causa um prejuízo para a B3, porque aqui no risco de liquidez de mercado, a bolsa vai ter que completar 2 mil reais. Aqui no risco de liquidez da Câmara, ou de liquidez do ativo, ela está devendo, ficou faltando 4 mil reais ainda. O que a Bolsa vai fazer? Vai acionar os seus mecanismos de risco para suprir essas faltas, tudo bem? Para que isso não se torne um risco de crédito e o risco de crédito venha
para se alastrar, venha a se alastrar no sistema todo do ambiente da B3, tá? Então, eu espero que você tenha entendido isso. Caso não tenha entendido, deixe seu comentário aqui abaixo que eu vou te responder com o maior prazer e volto na próxima.